Olá, sou João Vitor Wrobleski, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. A loucura é quase nula nos indivíduos, mas é regra nos grupos, nos partidos, nos povos, nas épocas. Friedrich Nietzsche, para além do bem e do mal. Olá pessoal, hoje eu estive conversando com uma pessoa que me é muito querida e que é próxima de mim, uma colega de universidade, e conversando sobre psicanálise, algumas coisas, um pouco sobre TCC, e no meio da conversa acabou entrando algumas coisas a respeito de séries, série de televisão mesmo, série de entretenimento. E eu mencionei algumas das séries que eu assisti e que eram possíveis de se fazer uma certa análise psicológica, se não diretamente, porque a própria série se propõe a isso, ao menos era possível se puxar para algum entendimento psicológico a partir do conteúdo que a série apresenta. E ela surgiu com uma proposta um tanto inusitada, que não tinha ainda passado pela minha mente, que era de gravar este vídeo sugerindo às pessoas quais seriam essas séries possíveis de se fazer algum tipo de análise psicológica. Porque, segundo ela mesma menciona, existem muitas séries disponíveis, então você acaba não sabendo nem muito bem o que assistir. Então seria uma coisa interessante estarmos gravando a respeito e falando de quais seriam as séries possíveis de se fazer algum tipo de análise psicológica. Dentro disso eu trago esse top 6 de 6 das séries que eu considero assim que são mais voltadas para a psicologia e que tem como minimamente analisar de uma maneira psicológica o seu conteúdo. Lembrando, essas séries são as que eu já assisti, então não significa que necessariamente só tenham essas de modo algum, mas são as que eu já assisti e portanto posso recomendar. A maioria delas inclusive já assisti várias temporadas. Eu vou começar por algumas séries estadunidenses. A primeira delas, e aqui está em ordem, digamos, da que eu considero menos com conteúdos e materiais para serem explorados, para que eu considero com mais conteúdos e materiais a serem explorados. Não que necessariamente as séries que estarão em primeiro, que são as últimas que eu vou apresentar, elas são melhores em todos os sentidos. Elas são melhores para mim no sentido de que elas apresentam de uma maneira mais clara a teoria psicológica, o conteúdo psicológico. Mas em relação ao entretenimento, não necessariamente. Tanto é que a última série aqui é uma das séries assim que ao longo de muito tempo foi minha favorita e eu sou um grande fã dela, que é Dr. House. E aí o Dr. House ele não é uma série voltada para psicologia. O personagem principal é um médico que tem alguns problemas de saúde. Ele sofreu um pequeno acidente que acabou fazendo com que ele tenha uma dificuldade para caminhar e ao mesmo tempo isso gera uma dor nele, e para tratar essa dor ele ingere uma quantidade considerável de Vicodin, um medicamento para dor, acaba se viciando nesse medicamento e todo o enredo da história se passa dentro do hospital no qual ele trabalha. Ele trabalha no setor de diagnósticos e a cada episódio é um paciente que ele e a sua equipe vão explorando os possíveis diagnósticos até tentar chegar ao entendimento do que aquele paciente tem. Por que eu acredito ser interessante pessoas que gostam de psicologia assistir essa série? Primeiro que é uma série que ela nos traz uma possível visão de muitos médicos em relação ao paciente e à sua própria equipe. Então, como faz parte da psicologia compreender o funcionamento de uma instituição, o funcionamento das pessoas que estão ali inseridas, as suas relações e principalmente dentro da hospitalar, para quem aprecia a psicologia hospitalar, faz parte também entender essa relação do médico com o paciente. Nesse aspecto é muito interessante estar assistindo a série do House. Além do fato de que em vários momentos, em vários episódios, o personagem principal, que é o Gregory House, ele traz
vários questionamentos a respeito da existência humana, a respeito dos nossos mecanismos de defesa psíquico, por mais que ele não traga isso de maneira declarada com todas as palavras, mas ele questiona o fato de precisarmos mentir para manter uma vida social. Ele questiona o fato de muitas vezes sermos hipócritas em nossas ações. Então tem várias análises psicológicas possíveis ao longo de vários dos episódios, e também algumas análises filosóficas. Se eu não me engano, essa série ela tem 7 temporadas, parece-me que é isso, eu já assisti todas elas. Eu não tenho bem certeza se são 7 ou 9, mas enfim, a questão é que a série ela já se encerrou. Então ela já foram produzidas todas as temporadas que ela teria, inclusive a última. Eu assisti todas elas e realmente acredito que todas valham a pena serem assistidas, e tem essa possibilidade de uma análise de como é a visão que o médico tem do paciente. A quinta série que eu vou recomendar é O Mentalista. O Mentalista também é uma série que ela não é voltada para psicologia, mas ela tem alguns aspectos interessantes também de serem analisados. Basicamente o enredo da história é o personagem principal, ele era um certo charlatão, digamos assim, que trabalhava em um circo junto com o pai dele, e ele fazia leitura de mãos, ele fazia adivinhações no circo para conseguir dinheiro. E aí posteriormente, depois já isso enquanto ele ainda era jovem, adolescente, posteriormente depois de adulto ele acaba se envolvendo com a polícia e passa a trabalhar em conjunto com a polícia para solucionar crimes. E ele busca solucionar esses crimes a partir de truques mentais, e justamente por isso o mentalista. Então ele, quando está conversando com os suspeitos, ele faz alguns truques mentais para estar descobrindo informações desses suspeitos. Ele muitas vezes monta um cenário para possibilitar que o culpado se revele. Então existem várias coisas a serem analisadas nessa série também. Também é uma série que já se deu por encerrada, se produziu 7 temporadas e são episódios bem interessantes, assim, principalmente para quem aprecia mais esse gênero de série policial. Ele tem tanto esses truques mentais que são interessantes e a gente está avaliando, como por vários momentos ele também faz um questionamento da vida social, de como as pessoas pensam, de como as pessoas interagem umas com as outras, e tudo isso é um bom material para estar observando e estar pensando a respeito, principalmente para quem tem esse maior apreço pela psicologia. Em quarto lugar, a série que eu recomendo é Mentes Criminosas. Essa já é um pouco mais conhecida aí da maioria do pessoal. É uma série estadunidense também, que ela basicamente relata alguns episódios da vida de um grupo de policiais que tem um preparo para análise comportamental de assassinos em séries, ou no caso deles, se não me engano, é só assassino em séries mesmo que eles investigam. Então eles tentam perfilar, eles são perfiladores, então eles tentam traçar quais seriam as características daquele assassino para tentar ir atrás e encontrá-lo para efetuar a prisão. É uma série também para quem gosta do gênero policial muito interessante. Ela não tem tanto conteúdo psicológico, por mais que essa já seja voltada para a psicologia. Então, em vários momentos, eles fazem citações de psicólogos, eles comentam a respeito do funcionamento psíquico das pessoas, mas ela não tem tanto compromisso com uma veracidade teórica, e ela não apresenta tão enfaticamente a teoria, é mais entretenimento mesmo, mas também é interessante. Já a próxima que eu vou mencionar, ela tem um pouco mais de conteúdo mesmo teórico, que é Engane-me se Puder, que é uma série que ela mostra um psicólogo que ele traça uma leitura de microexpressões faciais, buscando entender se o relato daquela pessoa é verídico ou não.
E isso é interessante porque existe um psicólogo estadunidense que realmente escreveu um livro justamente a respeito dessas microexpressões faciais e que fez todo um trabalho acerca disso, e inclusive existem até aqui no Brasil brasileiros que são dedicados a essa pesquisa, de compreender se as pessoas estão falando a verdade ou mentindo, ou minimamente o que elas estão sentindo quando falam, a partir das suas microexpressões faciais. Essa é uma série que ela explica de uma maneira bem mais detalhada a teoria, então ela traz várias informações interessantes assim a respeito dessa teoria de leitura, e as microexpressões que eles mostram ao longo da série são microexpressões faciais que estão em acordo com o que é escrito no livro desse psicólogo estadunidense que eu mencionei, e de acordo com o que realmente se preconiza como a leitura. Então ela tem um pouquinho mais de compromisso ali, com uma certa veracidade em relação à teoria. Obviamente que não em relação aos casos, não em relação à vida dos personagens, mas em relação à teoria, minimamente há uma certa proximidade aí que já nos possibilita um conteúdo psicológico um pouco maior. Em segundo lugar, a que eu vou indicar é uma série brasileira, e olha, para mim indicar série brasileira é porque é muito boa mesmo. Eu nunca fui um dos grandes fãs assim do conteúdo brasileiro. Acredito que até pouco tempo atrás era muito mal escrito, os filmes, tudo que era produzido no Brasil era escrito de uma maneira muito pobre, sem grandes conteúdos, e também a dinâmica era muito lenta. E essas duas séries que estão em primeiro lugar, que eu recomendo, e que são duas séries brasileiras, são duas séries muito boas. Essa que tem em segundo, no caso, é as Sessões Terapêuticas, que ela é baseada em uma série externa. Então, ela não é realmente, ela não é uma criação brasileira, mas ela tem uma versão brasileira mesmo, com atores brasileiros. Ela é produzida pela GNT, e nessas sessões terapêuticas, ela é uma série que ela narra cada atendimento, então cada episódio é o atendimento de um dos pacientes do terapeuta. E em cada um desses, então ela passa, os episódios são o atendimento de cada dia da semana de um paciente, aí ela retorna lá para o primeiro que foi atendido no primeiro dia da semana. É bem interessante. Ela passa basicamente dentro da sala do consultório do terapeuta. Então ela não tem ambientes muito diversificados na série. Uma das coisas que pode talvez incomodar algumas pessoas é a monotonia, porque ela, de certo modo, ela não tem assim muita imagem, aquela coisa mais que nós estamos acostumados, né, muito com filme, principalmente estadunidense, os filmes de Hollywood, que é uma sequência de imagens rápidas, é música, explode bomba aqui, dá tiro lá, aquela coisa muito agitada. Essa série não, ela é mais monótona, ela é mais tranquila, ela tem uma sequência bem mais lenta, mas ao menos ao meu ver não chegou a ser algo negativo para mim, não chegou a ser algo que me incomodou nesse aspecto. E a vantagem é que ela deixa bastante evidente como que acontece mesmo os atendimentos terapêuticos. Então ela tem uma certa proximidade muito maior do que as anteriores que eu mencionei, com o que de fato é o trabalho do psicólogo. E ela também mostra muitos dos conflitos pessoais do psicólogo, mostra a questão da importância do psicólogo também fazer a sua terapia e ser supervisionado. Então tem vários aspectos interessantes. Como eu mencionei, ela já tem um compromisso bem maior com a teoria. Então ela já traz muitas informações mesmo de psicologia e informações verídicas, informações que são coerentes com a teoria psicológica. Então nesse aspecto eu considero por isso ela está em segundo lugar, é uma série de muita qualidade para quem deseja uma coisa mais voltada para a psicologia mesmo. E em primeiro lugar não podia faltar a série que para mim é realmente a melhor produzida atualmente, voltada para a psicologia, também é brasileira, da HBO, que é a série Psi, que é uma série escrita pelo Contardo Caligares, que é um psicanalista brasileiro, psicanalista de grande renome, inclusive, principalmente como autor. Então ele tem alguns livros aí, escreveu colunas para um jornal,
Então ele tem uma trajetória razoável, tanto na psicanálise quanto em relação à própria autoria de material. E nesse sentido ele realmente fez uma série com uma qualidade muito boa. O texto da série é excelente. Então ele traz alguns casos, ele relata vários casos ao longo da série, e alguns desses casos inclusive são casos da literatura psicanalítica. Nós encontramos algumas características de alguns casos que ele traz na literatura lacaniana. Então alguns casos do Lacan, quando ele não relata o caso em si, ele coloca na série o caso com umas certas distorções, algumas coisas assim, mas tem muitas questões ali de alguns casos que você nota que são casos já conhecidos da literatura. Vários episódios eles fazem citações de psicólogos, principalmente psicanalistas, na verdade, como o próprio Freud, o Lacan. Eles explicam. Então o personagem principal, que é o Carlo, que é o psicanalista, ele em vários momentos explica teorias psicanalíticas ao longo da série, sem ser uma coisa maçante. Então não é uma videoaula, mas ele, ao longo da série, o Caligaris consegue encaixar de uma maneira bastante apreciável a explicação de alguns termos psicológicos, a explicação de algumas situações psíquicas. Então também é um seriado que vale muito a pena assistir, principalmente para quem quer conhecer melhor a psicanálise nessa forma diferenciada, então de uma forma um pouco mais relaxada, mais light. E é isso, então, as 6 séries aí que eu recomendo que quem aprecia a psicologia de maneira geral e a psicanálise assista. A Psi, ela tá na 3ª temporada e ainda não se encerrou. As sessões terapêuticas, eu lembro que eu vi que ela tem 3 temporadas. Eu não sei se ela já encerrou, se não serão mais produzidas ou se vai ser produzida mais alguma, mas ela tem 3 temporadas disponíveis. O Engane-me Se Puder também parece-me que ainda está sendo produzido, então não se encerrou. Mentes Criminosas também não se encerrou. Só mesmo o Dr. House e o Mentalista que já se encerraram. São as temporadas que estão disponíveis, são as únicas. É isso, obrigado pela atenção. Se não é inscrito ou inscrito no nosso canal, se inscreve, clica em gostei nos vídeos e até um próximo.